Oi, aqui é o terceiro vídeo do canal sobre os geomintos, sendo que esse tem um enfoque no Tricúrios Tricura. Eu me chamo João Lucas e faço parte do projeto de extensão Desvendando Geomintos, Educação e Saúde na Prevenção das Enteroparasitoses utilizando ferramentas digitais, que é orientado pelo Dr. Adriano Penha Furtado e pelo Dr. Francisco Thiago Vasconcelos de Mello. Então, o Trichurus tricura é o agente causador da parasitose chamada tricuríase, que também é conhecida como tricocefalíase. Aqui eu também trouxe a sua taxonomia, sendo ele do reino Animalia, o filo Nematoda, a classe Adenophoria, a ordem Tricocefálida, a família Tricuridae e o gênero Trichurus. Ademais, estima-se que entre 600 a 800 milhões de pessoas no mundo estejam infectadas por esse parasito. Como foi dito em vídeos anteriores, o solo quente e úmido oferece as condições adequadas para os parasitas das geomintíases, e por isso se percebe a maior ocorrência de casos em regiões de clima tropical e subtropical. No Brasil, os estados com maior prevalência da tricuríase são os pertencentes às regiões Norte e Nordeste, sendo também evidenciada a maior prevalência em crianças na faixa etária escolar. Uma característica comum entre as geomintíases e é influenciado tanto pela maior exposição ao solo quanto pela resposta imunológica em desenvolvimento desse grupo. Além disso, devido à distribuição geográfica e demográfica da tricuríase, ela é considerada uma doença tropical negligenciada, tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Comentando um pouco sobre a morfologia, os vermes apresentam características cinza-rosados e medem entre 30 a 50 milímetros, sendo que as fêmeas costumam, em média, serem 5 milímetros maiores que os machos. A principal característica morfológica do Trichurus tricura é o seu aspecto de chicote, devido à sua porção cefálica, que no caso é a parte da cabeça, ser afilada, enquanto que a porção caudal é mais larga, como pode ser observado nestas duas imagens. Por isso que nos países de língua inglesa ele é conhecido popularmente como whipworm, traduzindo whip significa chicote e worm significa verme. E esse verme ele habita o lúmen do colo humano, tendo preferência pelo seco, que faz parte do intestino grosso. Passando agora para a morfologia dos ovos, eles medem em média 50 micrômetros de comprimento por 20 micrômetros de largura e apresentam um formato elíptico bastante característico que se assemelha a um barril, tendo poros salientes e transparentes em ambas as extremidades. Algumas informações interessantes é que os ovos de Trichurus tricura não toleram bem temperaturas fora da faixa dos 20 aos 30 graus Celsius, como também possuem pouca resistência no que tange à perda de umidade e ao contato com raios UV. E a casca do ovo de Trichurus é formada por 3 camadas distintas, uma camada lipídica externa, uma camada quitinosa intermediária e uma camada vitelínica interna. E essas camadas conferem ao ovo a viabilidade de cerca de 1 a 3 anos, podendo durar até mais, a depender das condições adequadas de umidade e temperatura. No ciclo biológico do Trichurus tricura, vale dizer que ele é mais simples em comparação aos demais geomintos, isso porque ele é uma exceção que não possui ciclo pulmonar. Para facilitar o entendimento, o ciclo se inicia pela eliminação dos ovos ainda imaturos no ambiente juntamente com as fezes. E a fêmea fertilizada ela é capaz de liberar uma grande quantidade de ovos, e esse número varia conforme a literatura verificada. Por exemplo, um dos artigos que eu li falava que ocorria a liberação entre 1.000 a 5.000 ovos, e um livro falava que essa liberação era entre 7 a 20 mil. Então, bora considerar que é uma grande quantidade. Dando prosseguimento, assim que os ovos se encontram no ambiente, eles sofrem um amadurecimento durante 2 a 3 semanas, sob condições adequadas de umidade e temperatura. Assim, a larva se desenvolve dentro do ovo, podendo ressaltar que os ovos podem permanecer no ambiente externo por até 5 anos, para então ocorrer a transmissão,
pela ingestão desses ovos juntamente com água e alimentos procedentes de solo contaminado. Nesse sentido, as substâncias produzidas pelo trato gastrointestinal vão promover a eclosão da larva, que vai ocorrer nas últimas porções do intestino delgado, próximo já à região do seco. E essas larvas vão penetrar nas criptas presentes nas glândulas secais, permanecendo na mucosa intestinal, onde passarão por fases de maturação até se tornarem vermes adultos, os quais ficarão aderidos à mucosa pela porção anterior, causando traumas constantes na região e se alimentando diariamente do sangue do hospedeiro. E esse ciclo costuma durar, em sua totalidade, cerca de 3 meses. Porém, o verme adulto pode permanecer vivo no hospedeiro por vários anos. Comentando um pouco sobre a sintomatologia, ela é muito inespecífica, uma vez que esses sintomas podem ser encontrados em outras parasitoses. Assim, o grau das manifestações clínicas vai ser proporcional à carga parasitária do indivíduo e também pelo seu status nutricional, pois pacientes com bom estado apresentam uma sintomatologia leve. Outra informação que eu comentei no slide anterior é que a tricoríase não possui ciclo pulmonar. Logo, os sintomas respiratórios são bastante raros. Sobre a sintomatologia dos indivíduos com bom estado geral, o que costuma surgir é a falta de apetite, também chamada de hiporexia. Aparece também a irritabilidade do humor, a alterações do padrão de sono e a palidez mucocutânea, isto é, de pele e mucosas. Agora, nas infecções um pouco mais expressivas, começam a surgir os sintomas mais característicos, que estão relacionados aos mecanismos patogênicos do Trichuris trichiura, como, por exemplo, a inflamação da mucosa intestinal pela ação traumática do verme, o aumento da motilidade intestinal em decorrência da liberação de citocinas larvais, o aumento da permeabilidade celular e também ocorre eosinofilia. Além do mais, as infecções maciças podem produzir colite, que é um termo utilizado para se referir à inflamação intestinal. E esse quadro é caracterizado pela presença de dor abdominal crônica, acompanhada de disenteria, isto é, diarreia com fezes sanguinolentas, como também náuseas, vômitos e perda de peso. Um detalhe interessante é que os indivíduos que possuem uma grande carga parasitária apresentam obrigatoriamente a tríade de enterorragia, que é a evacuação de uma quantidade considerável de sangue, tendo também diarreia crônica e anemia. Como a tricoríase é uma infecção com notável prevalência em crianças, é preciso comentar sobre a sintomatologia nesse grupo. Elas apresentam a diarreia com caráter disentérico, a enterorragia também é presente, a perda de peso, anemia hipocrômica e a piora do estado nutricional. Uma coisa muito característica da tricoríase, que é chamada de sinal patognomônico, é a ocorrência do prolapso retal, uma situação em que se encontram vermes aderidos à mucosa retal exposta. E outro detalhe é que, por motivos desconhecidos, algumas crianças com disenteria crônica acabam apresentando baqueteamento dos dedos, isto é, as extremidades dos dedos se alargam, assumindo a forma de baquetas de tambor. Já o diagnóstico da tricoríase, ele se baseia na detecção de ovos de parasita nas fezes do indivíduo e pela visualização do verme adulto. Vale dizer que o diagnóstico clínico não é muito útil, devido à sua baixa especificidade, pois já foi mencionado que a sintomatologia é semelhante a outras parasitoses intestinais, a não ser que ocorra a visualização do prolapso retal nas crianças. Assim, voltando para os métodos parasitológicos, aqueles que são utilizados para a tricoríase são a técnica de sedimentação espontânea, também conhecida pelo método de Hoffmann, Pons e Janner. Há também o método de Faust, que, resumidamente, utiliza a centrifugação e a diferença de densidade dos ovos com uma solução de sulfato de zinco. E temos também o método de Kato-Kate. Um detalhe que vale ressaltar é que os métodos parasitológicos possuem um ponto fraco, visto que, desde a ingestão dos ovos até o desenvolvimento do verme, há uma demora de aproximadamente 3 meses. Assim, durante esse período, pode não haver sinais da infecção e dificilmente o aparecimento dos ovos nas fezes.
E dando prosseguimento, é importante dizer que a retossigmoidoscopia, que no caso se refere a um exame endoscópico que avalia a parte final do intestino grosso, pode ser utilizada para a visualização de vermes adultos, o que auxilia no diagnóstico diferencial de doenças inflamatórias intestinais. E finalizando com o tratamento, as medicações que podem ser utilizadas para a tricuríase são os benzimidazóis, que abrangem o albendazol, o mebendazol e o tiabendazol. Pode ser utilizado também a ivermectina e a nitazoxanida. Relembrando que esses fármacos devem ser utilizados com cautela em gestantes, conforme a indicação médica. Além disso, o tratamento do prolapso retal ocorre pela regularização do funcionamento intestinal pela utilização dos medicamentos, seguida da eliminação dos vermes e pela reintrodução do reto, que pode ser manualmente ou cirurgicamente, a depender da gravidade. Aqui foram as referências que eu utilizei para a elaboração deste vídeo. E queria dizer novamente que uma das referências eu não consegui achar os dados para colocar aqui, porque é um material também da plataforma Jaleco, então eu vou deixar na descrição o link dele junto com os demais. Outra coisa é que eu também vou deixar o link das imagens que foram utilizadas. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo sobre os ancilostomídeos.